Olá, meu nome é Cleiton Albuquerque Vieira, eu sou da Consult ME, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Hoje nós vamos tratar sobre liderança. Muitas pessoas nas minhas consultorias, e isso não é só de agora, mas de um bom tempo, eu já tenho uma experiência de quase 20 anos, sempre me perguntam sobre liderança. E o que eu vejo, principalmente no segmento que eu atendo, que é micro e pequena empresa, mas principalmente aquele microempresário ou aquela microempreendedora individual, geralmente os donos ou donas são pessoas autoritárias e confundem muitas vezes o líder ou a líder com o chefe. Não adianta, existem vários livros sobre esse assunto, mas são livros muitas vezes muito técnicos, muito acadêmicos. A liderança, na realidade, a gente tem que praticar. E para isso eu não posso ser uma pessoa muito centralizadora, autoritária. O que é isso? Ser centralizador é quando eu peço, por exemplo, um funcionário, uma colaboradora minha, por exemplo, fazer uma determinada tarefa. Mas aí não dou nem 3 minutos e já estou lá do lado dessa pessoa, querendo saber se ela já terminou ou não a tarefa. Isso é ser centralizador. Isso é a falta que existe ao delegar alguma tarefa. A falta de delegação. Delegar é passar para outra pessoa essa tarefa. Então, a gente não consegue ser líder, ou seja, obter uma liderança sendo extremamente centralizador e extremamente autoritário o tempo inteiro. Nós não vamos cativar aquela pessoa que é o nosso ou a nossa colaboradora. Então, primeiro a gente tem que ter a noção de que, olha, se eu continuar a ser autoritário, se eu tratar a minha empresa como um negócio meu, que é só meu, ou seja, não existe às vezes um sócio ou uma sócia, não existe uma colaboradora ou colaboradores, não adianta. Eu não sou sozinho na empresa, eu sou empresário também. Eu não consigo ter esse posicionamento. Eu não estou sozinho, eu preciso de alguém. Então eu preciso saber primeiro, essa pessoa que está ali, ela está apta para fazer isso? Será que houve algum treinamento da minha parte? Mesmo porque essa pessoa nunca vem treinada, Às vezes ela já passou como funcionária durante muito tempo numa determinada empresa, ela já vem ali carregada com aquela cultura, que geralmente é diferente da nossa. Então a primeira questão é essa. Muitos microempresários, até mesmo alguns pequenos empresários, eles têm essa dificuldade. Acham que o treinamento é uma despesa. Então, olhando do ponto de vista do dono ou da dona, quando são autoritários e centralizadores, a primeira coisa é fazer uma autocrítica. E de alguém, que seja um amigo ou uma amiga, para poder te criticar. Olha, realmente você é autoritário, você é centralizador ou não? Porque se eu for, eu tenho que procurar alguma ajuda. Eu tenho que, às vezes, fazer uma terapia para que eu possa me libertar desse autoritarismo, poder confiar mais no próximo e assim também confiar no meu funcionário. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é que ser líder é, na realidade, dar o exemplo. Estou falando isso não porque eu li um livro, faço isso na prática. Se eu não der o exemplo, eu não conseguirei ser líder. Então ser líder hoje, mais do que nunca, é sentar do lado ali do funcionário, é estar do lado dele ali para a execução daquela tarefa, e aí sim a pessoa vai, obviamente, me reconhecendo como líder. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que tem a ver com a liderança é logicamente, ser uma pessoa mais ativa. Eu não posso também ser uma pessoa muito apagada dentro da minha empresa. Eu tenho que ter ali um foco, eu tenho que ter uma ação. Eu falo em pessoas apagadas porque eu já fiz isso em consultorias com alguns donos e donas, repito, de pequenas e microempresas, mais microempresas, e a gente vê que a pessoa não tem uma ação, ela não pega o volante da empresa. Ela está sempre ali na defensiva, ela não sabe o que fazer, ela pode ser uma pessoa confusa, e isso passa para o funcionário uma imagem muito ruim, uma imagem que não é nem de longe de líder. Eu acho que esses 3 primeiros passos já são suficientes. Acho que daí já dá para a gente deslanchar. A segunda coisa, o segundo foco, aí já não é no dono ou na dona, é o foco no funcionário. A gente sabe que existem funcionários ruins,
né? Nós sabemos que existem fofocas, né, dentro da empresa, que tem funcionários que eles ficam pesando o ambiente, enfim, é aquele mau funcionário, né? De qualquer forma, como que eu faço para tratar isso? Eu sempre, no meu caminhar com sócios, a gente sempre procura conversar, né? Mas não é ter uma conversa, depois uma segunda conversa, depois uma terceira conversa. A gente geralmente tem uma conversa. Depois dessa conversa, se o funcionário ou a funcionária não melhora, a gente reúne, né? Se eu sou sozinho, eu tenho que fazer essa elucubração, né? Fazer montar esse painel, vamos dizer assim, e verificar o seguinte: eu concedo treinamento para esse funcionário. Esse funcionário ele tem todas as ferramentas, todo auxílio material para que ele possa desempenhar essa tarefa. Muitas vezes a gente joga o funcionário, eu vejo isso, a pessoa joga o funcionário, nem fala o que o funcionário vai fazer, ou seja, não tem uma ficha de trabalho, não existe ali o que eu vou extrair do funcionário formalmente não existe, não é? Então o funcionário fica perdido, ou o funcionário. Então ela não sabe o que faz, ela não sabe como que vai agir. Então o primeiro passo é esse, é uma conversa, porque a gente está conversando obviamente com outro ser humano, pode estar com algum problema. E aí o segundo passo é identificar se eu tenho dado o treinamento, se eu tenho concedido a todo o material necessário, né? Se essa segunda resposta for sim, significa que algum problema com o funcionário. O funcionário ele tem treinamento, ele tem as condições materiais para poder executar essa tarefa. Então aí, infelizmente, eu vou ter que trocar o funcionário. Não adianta ficar conversando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Assim como não adianta exigir, como eu falei anteriormente, do funcionário da pessoa que está ali me ajudando, se eu não tenho ali, não dou condições, se ela trabalha no computador que vive quebrando, se não tem nem água para a pessoa beber, eu vejo isso direto. Não é? Falta de condições materiais. Às vezes o salário é muito ruim também. Não é? Então eu tenho que analisar todos esses aspectos antes de poder, obviamente, tomar uma decisão. Mas a primeira decisão é sempre uma conversa onde a gente vai tentar, com empatia, ou seja, tentar colocar na situação da outra pessoa para ver se aquilo realmente, às vezes, tem sentido ou não. Né? Esses dois primeiros passos são fundamentais. Né? O terceiro, aí, se houve foi identificado alguma necessidade de treinamento, então tem que ser montado algum treinamento. Né? Se há a possibilidade de que o funcionário esteja passando, às vezes, um momento difícil, então há a possibilidade dessa pessoa rapidamente sair disso, então aí tem um pouco de paciência, que é um ser humano, né? que está ali, a gente está lidando com seres humanos, eu sou um ser humano, eu lido o tempo inteiro com o ser humano, então eu espero que a outra pessoa me veja como ser humano, mas eu tenho que vê-la como outro ser humano. Se é realmente um funcionário ou uma funcionária que não performa, né, que não consegue agir, porque ela não tem atitude, então não tem jeito. Aliás, em gestão de pessoas, algo muito antigo é o que a gente chama de chá. Né? Chá é conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? Então, a pessoa é dotada de conhecimento, ela busca o conhecimento, ou a gente dá o conhecimento através de um treinamento, então isso é uma coisa. Com esse somatório de conhecimentos que a empresa concede, que ela também, não é, se alimenta, não é? Se ela busca o conhecimento, ela vai ter o quê? Ela vai ter habilidades. Essas habilidades são visíveis. Porém, ela pode ter o conhecimento, ou conhecimentos, pode ter habilidades, uma habilidade, mas se ela não tiver atitude, não adianta nada. Então, a atitude é a raiz de tudo. Não é? Então, muitas vezes, quando a gente faz aí variados processos de recrutamento e seleção, o que mais a gente esbarra é a falta de atitude, uma atitude negativa. Não é? Às vezes a pessoa ela é uma pessoa derrotista por excelência, isso é uma atitude negativa. Às vezes é uma pessoa que está de mal com a vida, é uma pessoa rebelde, ela vai trazer essa rebeldia para o ambiente de trabalho, vai contaminar o ambiente de trabalho, também é uma atitude negativa. Não é? O que eu às vezes faço nos processos que eu participo,
principalmente nos que eu participei de empresas minhas com sócios, eu sempre dou esse retorno para a pessoa. Eu falo, olha, você precisa de melhorar nisso aqui, porque esse é um problema que tem a ver com atitude. Tem que sim saber falar isso, não é? Porque você está falando com uma outra pessoa. E ela pode, às vezes, também nem estar passando uma fase boa para escutar isso. Mas sempre que eu posso, eu dou esse retorno. Quando eu não consigo aproveitar ou quando a gente tem que, evidentemente, demitir alguém, né? Então eu tento fazer passar para essa pessoa que existe uma ou outra coisa que é um problema que é de atitude. Ela tem que mudar essa atitude se ela quiser ser amanhã empreendedora ou quiser ter um outro emprego, né? Lembrando de falar as coisas boas também, né? É sempre bom. Eu não conheço um ser humano que você fala assim, esse ali não tem alguma coisa boa, pelo menos alguma coisa deve ter. É interessante que a gente comece a falar sobre as coisas positivas e aí a gente vai no negativo. Eu geralmente eu levanto todos esses 2 passos, né? A questão de treinamento e a questão, obviamente, do que ela tem, se ela já tem todos os recursos necessários, e aí vou conversar já com todo esse material. Muitas vezes eu e meu sócio vamos conversar com a pessoa, porque aí já fica uma coisa mais direta, né? Olha, a gente tem isso aqui, a gente fez um determinado treinamento, você não está respondendo, qual que é o problema, vamos tentar te ajudar, e se isso não der certo, infelizmente, aí é um problema de demissão realmente. Portanto, liderança é algo que a gente conquista, não é algo que impõe, né? Isso é uma coisa antiga, mas muitas pessoas sabem disso, porém, elas não colocam isso em prática. Então, a liderança são pequenos passos em que a gente caminha, muitas vezes, eu diria que em 100% dos casos, do lado da minha funcionária, ok? Um abraço, se você gostou, curta o vídeo, né? Compartilhe e se inscreva, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e passe isso para frente. Um abraço e até a próxima.